Então, pessoal, vamos lá. O diagrama de Venn e a resolução de problemas. Vamos ver alguns aqui. Alguns alunos de sua escola formaram um grupo com o intuito de montar um jornal. Eles decidiram, então, fazer uma pesquisa entre seus colegas, a fim de descobrir as seções favoritas de cada um. As opções eram esporte, economia e cultura. Ao final da pesquisa, eles obtiveram os seguintes resultados: 65% gosta da seção de esportes, 28% gosta da seção de economia, 62% gosta da seção de cultura, 15% gostam das seções de esporte e economia, 38% gostam das seções de esporte e cultura, 16% gostam das seções de economia e cultura, além disso, 5% gostam das 3 seções. Vamos resolver esse probleminha agrupando essas informações no diagrama de Venn. Observe aqui. O conjunto E, indicado aqui, é o conjunto das pessoas que gostam da seção de esportes. O D, o conjunto das pessoas que gostam da seção de economia. O C, o conjunto das pessoas que gostam da seção de cultura. Então, vamos lá. Para colocar as informações, agrupar as informações corretamente aqui, as porcentagens, nós vamos sempre começar, pessoal, por essa região aqui, que é a região de interseção dos 3 conjuntos. Então, observe o seguinte. Nós temos aqui, no final aqui, dizendo o seguinte, que 5% gostam das 3 seções. Então, vamos começar completando o nosso diagrama de Venn por aqui. Então, aqui eu coloco 5%. Agora, subindo, 16% gostam das seções de economia e cultura. Observe o seguinte, o D é a seção de economia e o C é a seção de cultura. A interseção desses 2 conjuntos é essa região aqui, gente, ó. Como já temos 5% aqui colocado, nessa outra região mais escura, vamos colocar 11%, que é o 16% citado no texto, menos os 5% que eu já coloquei aqui na interseção dos 3. Ok? O mesmo raciocínio vale para essa seção e essa daqui, ó, tá? Então, 38% gostam das seções de esporte e cultura. Então, vamos lá. Esportes é aqui o E e cultura é o C. Ou seja, é toda essa região. Como eu já coloquei 5% aqui, gente, sobra para essa região mais escura o 33%, que é o 38% citado no texto, menos os 5% que eu já coloquei ali na interseção dos 3. Por fim, nessa primeira parte, nós temos que 15% gostam das seções de esporte e cultura. Esporte e economia, desculpa. Esportes e economia. É essa região aqui toda, ó, que nós temos que pensar. Ou seja, nessa região mais escura, nós vamos colocar 10%, que é o 15% menos os 5%. Ok? Vamos ampliar então? Vamos completar as outras regiões? Olha só. 62% gostam da seção de cultura. Observe o seguinte. Então, 62% é toda essa região aqui, gente, ó. Ou seja, nessa região mais clara aqui, nós vamos colocar 13%. E por que 13%? O mesmo raciocínio das regiões anteriores. Nós vamos fazer 62%, que é o citado no texto, menos 33%, menos 11%, menos 5%. Ou seja, sobra para essa região mais clara o 13%. Vamos fazer a mesma coisa com as outras regiões. 28% gostam da seção de economia. Ou seja, toda essa região aqui, nós temos que colocar 28%. Então, quanto que eu vou colocar ali naquela região mais clara? 2%. Por quê? É o 28% citado no texto, menos 10%, menos 5%, menos 11%. Sobra, então, 2%. Por fim, a região de esportes, que diz ali no texto que são 65%. Desses 65%, que é o total de toda essa região mais clara aqui, nós vamos colocar 17%, que é o resultado de 65% do total, menos o 10%, menos o 5%, menos o 33%. Ok? Então, por fim, colocamos aí as porcentagens em cada uma das regiões. Agora, vamos ver a sequência desse probleminha. Observe o seguinte. Agora, se 81 pessoas não assinalaram nenhuma das opções da seção da pesquisa, quantas pessoas foram entrevistadas? Observe que agora eu já coloquei aqui, gente, o nosso diagrama de Venn já simplificado com as porcentagens em cada região. Vamos pensar o seguinte,
Primeiro, devemos relacionar essas 81 pessoas com a porcentagem que elas representam. E como que eu vou calcular, então, saber qual é a porcentagem que essas 81 pessoas representam? Fazendo o seguinte, o total entrevistado, gente, são 100%. E aí nós vamos fazer o 100 menos todas essas porcentagens que eu já determinei no diagrama de Venn. Então, 100 menos 17, menos 10, menos 5, menos 33, menos 11, menos 2, menos 13. Tudo isso, gente, vai dar 9. Ou seja, isso significa que 9% dos entrevistados não assinalaram nenhuma das opções da seção. Assim, nós podemos montar a seguinte relação. 9%, 81 pessoas. Vamos montar aqui uma regrinha de 3 simples. Se 9% representa 81 pessoas, 100%, que é o total que ele quer, representam quantas pessoas? Observe o seguinte, analisando as porcentagens aqui, nós temos desse lado aqui, gente, que aumentou a porcentagem. Ou seja, do outro lado, a quantidade de pessoas também vai aumentar. Então a relação aqui são grandezas diretamente proporcionais. Nós já vimos isso nas aulas da parte de regra de 3 simples, correto? E aí podemos montar a seguinte proporção. 9 sobre 100 igual a 81 sobre x. E aí, relembrando, como é que eu resolvo essa regrinha de 3? É a famosa e popular multiplicação cruzada. Vou fazer 9 vezes x, 100 vezes 81. Multiplicando 100 vezes 81 dá 8.100. E aí, para encontrar o valor do x aqui, é só fazer, você já sabe, 8.100 dividido por 9 dá 900, ou seja, a resposta, portanto, 900 pessoas foram entrevistadas. Ok? Mais um exemplo aqui, gente, vamos lá. Ana, Bruna e Cecília decidiram se candidatar na eleição para representante da turma do 8º ano. Cada aluno tinha direito a votar em 2 candidatas diferentes. Após a contagem dos votos, Ana foi eleita com 22 votos, Bruna teve 19 e Cecília 15. Sabe-se que 9 pessoas votaram em Ana e Bruna, 7 em Ana e Cecília e 6 em Bruna e Cecília. Então vamos lá, vamos montar aqui o diagrama de Venn relacionando essa situação que está no texto, gente, para a gente poder responder as questões aqui embaixo. Primeiro, vamos lá, vamos indicar que o conjunto A é de Ana, o conjunto B é de Bruna e o conjunto C é de Cecília, ok? Vamos montar aqui do lado o diagrama de Venn. Observe o seguinte. Observe as seções aqui, gente, as regiões. Essa região aqui, ó, do centro, é a região de interseção dos 3 conjuntos. Ou seja, ela representaria quem votou nas 3. Como essa possibilidade não existe, porque no máximo poderia ter votado em 2 pessoas, aqui, gente, nós vamos colocar 0. Ok? E aí vamos no texto. Cecília, 6 pessoas votaram em Bruna e Cecília. Ou seja, Bruna e Cecília, gente, é essa região toda aqui. Se nessa região não tem nada, colocamos 0. Nessa região aqui, lógico, vamos colocar 6. Ok? 7 pessoas votaram em Ana e Cecília. Vamos lá. Ana e Cecília é essa região toda. Então, essa região aqui do nosso diagrama vai ficar com 7. E aí nós temos que 9 pessoas votaram em Ana e Bruna. Então, Ana e Bruna é essa seção. Então, nessa região aqui, ó, nós vamos colocar 9. Ok? Sabe-se ainda que Cecília teve 15 votos. 15 votos, gente, é toda essa região aqui, ó. Ou seja, nós vamos colocar aqui, ó, o 15 menos 7 menos 6. Então, o nosso resultado nessa seção aqui, ó, nessa região, é 2. Ok? Bruna teve 19 votos. Então, que conta que a gente faz para deixar a quantidade só dessa região, de quem votou em Bruna? Nós vamos fazer o 19 menos 9 menos 6. Então, essa região aqui, nós colocamos 4. O mesmo raciocínio, então, para Ana, que teve 22 votos, nós fazemos, então, 22 menos 9 menos 7. Então, ela teve aqui, nessa região, 6. E aí, montado o diagrama, pessoal, a gente pode, então, responder as questões. Quantas pessoas votaram apenas em Ana? Ou seja, gente, aqui, o apenas em Ana, 6 pessoas, né? Que é essa região aqui, foram aqueles que votaram apenas em Ana.
Mesmo raciocínio. Quem votou apenas em Bruna? 4 pessoas. E apenas em Cecília? Fica fácil depois da montagem do diagrama. Então, são 2 pessoas. Ok? Mais um exercício aqui, gente. Vamos lá. Observe o seguinte. Se A e B, sendo A e B 2 conjuntos, tais que a interseção B tem 5 elementos e a união B tem 14 elementos, responda. Se A tem 11 elementos, quantos elementos há em B? Vamos primeiro montar a seguinte situação aqui. Vamos montar os 2 conjuntos, gente. Então, o conjunto A, o conjunto B, ok? Aqui no texto diz que a interseção tem 5 elementos. Vamos começar montando aqui, ó, 5 elementos. Então, essa região é a região de interseção. E ele diz ainda que a união de A com B tem 14 elementos. Então, a união de A com B, todos os elementos desses 2 conjuntos somados, tem que dar 14 elementos. E agora vamos para a questão A. A questão A diz que o A tem 11 elementos, ou seja, todo o conjunto A tem 11 elementos. Como eu já tenho 5 aqui, gente, nessa região aqui, ó, do A, eu vou colocar 6. E, você sabe, é só fazer o 11, que é o total, menos o 5 que eu já coloquei na interseção, então essa região fica com 6. Como toda a união de A com B tem 14 elementos, gente, essa região do B aqui, ela deve ficar com 3. Porque da onde surgiu esse 3? É o 14, que é o total, menos o 6, menos o 5, né? Que são os valores do A ali, que eu tenho nas regiões do A e da interseção de A com B. Então, nós temos que B possui 8 elementos. Muito cuidado, tá? Porque ele está perguntando de todo o conjunto B, ok? Não é só exclusivo do B. Então, é todo o conjunto B, possui, então, 8 elementos. O mesmo raciocínio, gente, serve para a letra B. Inicialmente, você monta o diagrama de Venn, começa montando ali, colocando os valores pela interseção, 5. Observa que o A agora na letra B tem 10. Ou seja, somando o que eu já tenho com a interseção, né, eu já coloquei 5 na interseção, a outra região do A, essa região do A aqui, eu tenho que colocar aqui nessa região, né, o 5, né? Correto? O 5 que vai ali, gente, é o 10 menos 5, né? Que é o total. E a união, você já sabe, são 14 elementos. O mesmo raciocínio, então, que nós tivemos na letra A, nós vamos ter na letra B. E, agora, quantos elementos tem o B? Se o total continua sendo 14, e eu já coloquei 5 nessa região de interseção, 5 nessa outra região exclusiva do A, nós temos, então, que o conjunto, a parte do B exclusiva do B aqui, é 4. Mas a pergunta é, todo o conjunto B. Todo o conjunto B possui, então, 9 elementos, que são os 4 dessa região aqui, né? Mais os 5 da interseção. Então, nós temos 9 elementos. Ok? Então, pessoal, mais um exercício aqui. Num colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos 2 sabores. Quantos não gostam de nenhum dos 2 sabores? Então vamos lá. Observe o seguinte, já coloquei aqui, gente, que o A vai representar o conjunto do chocolate, o B do creme e o N nenhum dos 2, daqueles que não gostam de nenhum dos 2. Observem aqui, então, o diagrama de Venn representado, ok? Então, temos o A, que é chocolate, o B dos que gostam de creme, e o N, nenhum dos 2 sabores. Do texto, pessoal, observe o seguinte, ó, aqui está. Na interseção, nós vamos colocar aqueles que gostam dos 2 sabores. Observe o seguinte, é essa região aqui do nosso diagrama de Venn, ok? Então, 60. No texto, 70 gostam de sorvete de creme. O sorvete de creme é representado aqui pelo conjunto B. Então, nessa região aqui, gente, ó, nós vamos colocar 10. Porque todo conjunto B tem que ter 70. Ou seja, nessa região exclusiva aqui de B, nós vamos colocar 10, que é o 70 menos o 60 que nós já colocamos na interseção. Ok? O mesmo raciocínio, nós já vimos antes, vale para esse exercício aqui também, 80 gostam de sorvete de chocolate, ou seja, todo o conjunto A, que é o chocolate, são 80.
Ou seja, nessa região exclusiva do A, nós vamos colocar 20, que são os 80, menos os 60 que nós já colocamos aqui. Ok? Agora, vamos pensar o seguinte. São 100 alunos no total, ok? Contando aqueles que não gostam de nenhum dos dois. Ou seja, a região, esse conjunto N, que representa aqueles que não gostam de nenhum dos dois, nós vamos colocar 10, né? Que é o 100, que é o total, menos essa soma que nós já colocamos nessa parte do A e do B, que são os que gostam de chocolate e são os que gostam de creme. Ok? Então, portanto, a resposta aqui é 10. São aqueles que não gostam de nenhum dos dois sabores. Ok? Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Fari sempre tem uma novidade aqui para você. Então, tá preparado? Vem comigo!